Olá, crianças! Como é bom estar com vocês em mais um Play em Casa. Muitos de vocês me conhecem do Play Sul e muitos já me conhecem da série, não é verdade? Se você ainda não me conhece, veja os nossos outros episódios dessa série, tá bom? E a gente tem visto nessa série sobre super-heróis, é isso mesmo. E a gente escolheu 2 super-heróis para a gente poder aprender com eles. Vocês lembram quem são? Isso mesmo, a Ladybug e o Cat Noir. E com eles a gente sabe que eles são o retrato exato do que Deus espera da gente, não é mesmo? Vocês já sabem, não vale mais ficar surpreso. Deus espera que nós sejamos super-heróis também, que nós possamos salvar as pessoas e ter boas ações. Vamos ver o que ele fala pra gente lá em Efésios 2:10? Acho que vocês já gravaram, hein? Então fala junto comigo. 1, 2, 3 e... Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. E onde é que está mesmo? Efésios 2:10. Muito bem. E a gente está aprendendo uma série sobre a Ladybug e o Cat Noir. Vocês lembram o nome da série? Hora de aniquilar a maldade. E vocês têm aniquilado a maldade? Muito bem. E esse é o grito de guerra que a Ladybug e o Cat Noir sempre fazem antes de se confrontarem com os vilões, não é? E tirar o ácuma do mal deles. E vocês estão preparados para mais uma lição para serem heróis poderosos e mais fortes? Então vamos fazer o grito de guerra junto comigo? Vamos lá? Pose de super-herói. Prontos? 3, 2, 1 e... Hora de aniquilar a maldade! Muito bem. E aí vamos então lembrar de tudo que a gente já aprendeu? Lembra junto comigo. Na lição 1, a gente aprendeu que o poder real é o amor. Ele é o poder mais forte de todos. Na lição 2, a gente aprendeu que o amor ajuda a gente a enxergar e diferenciar quem é o vilão verdadeiro de quem não é. E é muito importante que um super-herói saiba a diferença de quem é a vítima e de quem é o verdadeiro vilão. Na terceira lição, a gente aprendeu que é muito importante que um super-herói saiba trabalhar em equipe. Quando a gente trabalha em equipe, a gente junta as nossas forças e os nossos poderes e ficamos muito mais fortes e muito mais poderosos. Um super-herói precisa saber trabalhar em equipe. Na quarta lição, a gente aprendeu que um super-herói precisa ter um discípulo e também precisa ter um mestre, não é verdade? Eu preciso ser uma discípula do meu mestre e eu preciso ter um discípulo para mim, para ele poder aprender comigo. Um super-herói não vai ficar aqui para sempre. Ele precisa passar os seus poderes e os seus saberes para um discípulo, para continuar a missão aqui. Na quinta lição, a gente aprendeu que um super-herói precisa fazer a escolha de usar as suas habilidades e os seus poderes para o bem. E hoje a gente vai aprender a sexta e última lição da nossa série Hora de Aniquilar a Maldade. Vocês estão prontos? Eu também vou sentir saudade dessa série. Então vamos lá. A gente vai aprender que um super-herói precisa ser fiel e honrar a sua missão. Tia Rebeca, o que é isso? Ser fiel em relação à sua missão significa que ele vai continuar fazendo a sua missão, mesmo que sejam tempos difíceis, mesmo que tudo fale para ele não continuar e que a situação esteja ruim. Eu vou ser fiel e vou honrar a missão, apesar da situação não estar legal. E a gente sabe que lá no desenho Miraculous, a Ladybug foi tentada várias vezes a usar o superpoder dela para o mal, não é? E foi tentada várias vezes para deixar a sua missão para lá. Mas a gente já sabe que um super-herói é o quê? Fiel e honra a sua missão. E lá na Bíblia, a gente vê a história do apóstolo Paulo. Lembram dele da semana passada? Pois é, o apóstolo Paulo tinha a missão dele de ser guardião da palavra. E ele estava ensinando para o discípulo Timóteo dele, não foi? Pois é, crianças. O apóstolo Paulo teve muitas situações
que ele teve que provar que era fiel e queria honrar a missão dele. O apóstolo Paulo continuou sendo o guardião da palavra de Deus, mesmo quando foi machucado, mesmo quando foi preso e mesmo quando foi chicoteado. Ele continuou sendo fiel e honrou a palavra dele, a missão dele de ser guardião da palavra de Deus. Vocês estão prontos para serem fiéis e honrarem a palavra de Deus? Vocês estão prontos para serem fiéis e honrarem a missão de serem guardiões da palavra de Deus? A gente vai sempre aprendendo um pouquinho mais para poder sermos super-heróis melhores e mais fortes, não é? Então vamos falar o versículo de hoje e guardar no nosso coração e na nossa mente para a gente poder ser fiel e honrar a nossa missão como super-heróis. Estão prontos? Vamos abrir a Bíblia de vocês lá em Atos. Abriram? Lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Se não conseguiu, chama a mamãe ou o papai ou algum adulto para te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Então Paulo ensina pra gente que mesmo sendo muito difícil, mesmo que ele tenha que colocar a vida dele em segundo plano, ele vai ser fiel em honrar a missão dele, como guardião da palavra de Deus. Estão prontos para aprenderem? Então a gente vai cantar, louvar, pular, sacudir, mexer e adorar a Deus através dos nossos louvores. Tchau, crianças, até a próxima lição. Oi, turminha! Tudo já com vocês? Belezura? Nós aqui na Estação Audição estamos muito felizes, muito contentes. Né, tio Euler? E hoje a gente vai falar sobre lobo. Eu já vou falar logo aqui. Eu tô vendo, tá bem direto hoje, hein? Hoje eu fiquei assim, indignado, um negócio na minha cabeça, não era piolho. Era um Que negócio assim, pensando, será que existe um lobo bom? Porque eu vi na televisão o lobo mau e o Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho. Depois eu vi o lobo mau querendo comer os 3 porquinhos. E eu fiquei falando, meu Deus, será que existe lobo bom? Porque assim, o lobo sempre é mau em todos os lugares. Aí eu fiquei pensando, vou perguntar pra tia Érica se existe um lobo mau que é bom. Aí fica lobo bom, né? Lobo bom. E eu vou te dizer, existe sim, tio Não, Euler. você tá de brincadeira. Sério. Ele é da turminha do Play. Ah, que é o turminha do Play. O pessoal tem gente boa demais. Então, é o Timo. O Timo é um lobo, o lobo-guará. Vive aqui no Cerrado, né? Você sabe disso. Tinha que Nós ser vivemos daqui, no né? Gente boa tem que morar aqui. Exatamente. Ele vive aqui no Cerrado e ele é um camarada muito legal. Ele é uma pessoa humilde, ou um lobo, né? Um lobo. Muito humilde. Nossa, bacaníssimo. Você aí de casa, vocês conhecem o Timo? Pois é o Timo. Lá, é esse mesmo. Ele é humilde, ele é grato. Pense num bichinho que é grato. Tem uma fidelidade muito grande, né? Muito. Ele acredita muito em Deus. Agora que eu tô lembrando, é mesmo, tem esse lobo bom. Eu tinha esquecido que existe lobo bom nesse mundo. Pois é. Puxa. E ele é de um jeito que ele acredita, ele tem uma fidelidade tão grande com o Senhor que mesmo quando ele tá triste, sabe aquele dia assim que deu tudo errado pra você? Aquele que o lobo chora. Aconteceu com meu filho. Meu filho teve um dia que ele falou assim pra mim, mãe, hoje o dia tá muito ruim pra mim. Filho, por quê? Queimei a mão, ralei o joelho, tomei uma bronca da professora, nada tá bom. Eu falei, meu filho, tenha fé em Deus, seja fiel a Deus, que o seu dia vai ficar, ó, mesmo com esse tanto de dodói, mas você vai ficar de boa. Vamos cantar agora, né? Chega de papo e vamos cantar sobre o nosso cerrado. Como o cerrado é lindo, com seus riozinhos de prata.
céu de azul infinito. Aqui a terra é vermelha e os ipês coloridos. Sempre há desfile de bichos entre pequis e lobeiras. Quando enfim vem a seca, o mato então fica tristinho. Mas basta uns pingos de chuva pra tudo ficar bem verdinho. Quando a tristeza chega, a nossa fé se abala. Um toque de Cristo nos cura e a nossa alegria restaura. Em Jesus a esperança pro adulto e pra criança. Não há nada impossível pra quem crê em Cristo. Em Jesus a esperança pro adulto e pra criança. Não há nada impossível pra quem crê em Cristo. La la ya la ya la la ya la ya la la ya la ya. La la ya la ya la la ya la ya la la ya la ya. Olá, pessoal! Tudo bem? Vocês sabem quem sou eu? A Ladybug. É nada! Eu sou a Débora, mas vim caracterizada assim por causa da nossa série É Hora de Aniquilar a Maldade. Vocês querem ter poderes como eu? Como a Ladybug? Você sabia que isto é possível? E que Deus usou muitas pessoas para serem heróis? É verdade. E uma das habilidades desses heróis era o amor. O amor, ele pode transformar e salvar a vida das pessoas. Nos dias de hoje, eu e você também podemos ser heróis. Se tivermos amor, podemos transformar as pessoas, podemos transformar vidas. Nós podemos ser usados na nossa escola, na nossa casa, na família, na nossa cidade, no nosso país e até no mundo. Você sabia que um herói, ele tem que ser fiel à sua missão? Ele não deve se corromper, ou seja, ele não deve usar a sua habilidade para benefício próprio ou para fazer alguma maldade, se vingar, satisfazer os desejos do seu coração. Marinette tentou fazer isso para se beneficiar, mas Tiki, sua Kwame, deu um alerta e a impediu, porque a missão de Marinette, como Ladybug, era aniquilar a maldade. Marinette queria fazer um piquenique aos seus amigos e precisaria de muita comida. Então, ela resolveu se transformar na Ladybug para fazer tudo rapidinho. Mas Tiki, a sua Kwame, a alertou que não deveria fazer isso. Depois, Layla tentou desestabilizar Marinette, debochando dela, pois Layla é uma aliada do Rock Moth, o grande vilão. Então, Marinette ia se transformar em Ladybug, mas sua Kwame a alertou de que isso não seria uma atitude heróica. Na vida real, nós também somos tentados a fazer os nossos desejos o tempo todo. Mas assim como Marinette foi alertada por sua Kwame, nós também temos quem nos alerte, o Espírito Santo de Deus. Às vezes, nossos amigos nos perturbam, ficam dando apelidinhos, fazendo brincadeiras sem graça, coisas que nos magoam e nos machucam. Mas nós devemos revidar? Não, jamais devemos nos vingar. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos diz, nem pensar, não faça isso. Às vezes, nós também somos convidados para uma festa, por exemplo, como a festa do Halloween. A gente pensa assim, é só uma brincadeira, é só uma fantasia, que mal que tem. Mas o Espírito nos alerta, nem pense nisso. O herói precisa seguir o seu código de honra e fazer aquilo para que foi criado. Nunca devemos usar nossas habilidades
Para satisfazer os nossos desejos, devemos sempre fazer a vontade de Deus. Agora vamos fazer um desafio. Eu vou dizer aqui o personagem e vocês dirão quais são os Kwamis e os vilões ou heróis em que eles se transformaram. A personagem Natalie. Quem é seu Kwami? Isso mesmo, do Sul. E no que ele se transformou? Na Mayura. E o personagem Lino? Seu Kwami é quem? O Ace. E se transformou em quem? Muito bem, na Carapaça. A personagem Alia tem qual Kwami? Trix. E ela se transformou em? Muito bem, a Rena Rouge. E a Marinette? A Tiki se transforma em? Ladybug. E o Gabriel? Quem é seu Kwami? Nuru. E ele se transforma em quem? No Rockmoth. E a Chloe? Vocês lembram qual é o Kwami dela? Isso mesmo, é o Pólen. E ela se transforma em quê? Na Queen Bee. E por último nós temos o Adrien. Qual é seu Kwami? O Plague. E ele se transforma no Cat Noir. Uau, vocês estão afiados. Vocês viram então que os Kwamis podem transformar as atitudes das pessoas e torná-los vilões ou heróis? A Marinette, com a sua Kwami Tiki, a transformou em Ladybug. Marinette era uma menina desastrada e insegura, tímida, mas ela se transformou numa grande heroína e muito habilidosa. O Adrien, ele era um menino inseguro e sem amigos, tinha sérios problemas de emoção, mas quando ele se transforma em Cat Noir, ele se torna um herói seguro e muito esperto. Nós também somos assim. Se nós nos aliarmos ao Espírito Santo de Deus, Ele pode nos transformar. Ele é o nosso grande miraculos e Ele pode nos honrar e nos fazer pessoas melhores, transformar a nossa vida. E como nós podemos fazer isso? Nossos compromissos são obedecer aos nossos pais. Precisamos ler e aprender mais da palavra de Deus, pois ela é uma carta de Deus para nós. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, ela nos enche do Espírito Santo. Devemos também orar diante das situações difíceis que aparecerem na nossa vida. Quando estamos inseguros ou quando temos um momento de raiva, nós devemos orar e pedir a Deus para nos dar sabedoria para lidar com estas situações. Para ser um herói, decida a quem você dará ouvidos, ao Espírito Santo ou à sua vontade. Lembre-se, às vezes o Espírito Santo nos diz, nem pense nisso. A nossa vida é um presente de Deus, ela é como uma joia. Vamos prestar conta de tudo que fazemos. E se nós queremos morar com Jesus no céu, nós devemos sempre dar ouvido à voz do Espírito Santo. Vamos ver o versículo de hoje? Nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Este versículo está escrito em Atos 20 e 24. Vamos repetir?
nem por um momento considero a minha vida como um valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Muito bem, crianças. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito nessa nossa série. Espero também vê-los numa próxima oportunidade. E lembrem-se sempre, é hora de aniquilar a maldade! Olá, crianças! Sejam bem-vindas à Estação Paladar. Hoje nós ministraremos o último episódio da nossa super série A Hora de Aniquilar a Maldade. E nós temos aqui hoje esse bolinho cheiroso, apetitoso e muito gostoso. Ai, que vontade de comer! Mas eu não posso comer esse bolinho agora. Só no final eu vou ter que resistir à tentação. Durante a nossa jornada, nós aprendemos que Deus usa heróis de verdade para a sua missão e que Ele equipa esses heróis de verdade com o maior superpoder de todos, que é o amor. E que com esse superpoder nós podemos redimir os nossos amigos que fazem as coisas erradas. Aqueles amigos nossos malfeitores, nós podemos redimi-los com o amor. Nós aprendemos também a fazer discípulos. Aprendemos também que nós não podemos, quando alguém precisa de ajuda, falar bem feito. Nós temos que ajudar o nosso próximo, não é mesmo? E também nós hoje vamos aprender que um herói, ele precisa resistir à tentação e não pode deixar se contaminar com o mal para fazer o mal. Ele tem que resistir à tentação até o fim. Ao longo dessas semanas, nós estamos acompanhando a história de Paulo. Paulo, ele era também um malfeitor e ele foi liberto do mal e ele se tornou um grande herói. E ele se tornou um herói incansável em combater o mal, em aniquilar o mal. Paulo também, ele preparou muitos outros heróis. E hoje nós vamos ver um episódio da vida de Paulo que ele poderia ter desistido. Como que aconteceu com Paulo, que a gente vai ver hoje, ele poderia ter até desistido de ser herói. Mas Paulo não desistiu. Ele não caiu lá na tentação de reclamar, de murmurar. Paulo, ele resistiu até o fim na sua missão, com o único propósito que era de agradar a Deus. Certo dia, Paulo estava com o seu companheiro, o nome dele era Silas, e eles chegaram em uma cidade e encontraram uma jovem endemoniada, acumatizada, e essa jovem tinha o poder da adivinhação. E Paulo e Silas libertaram essa pobre jovem do poder do mal. E aí, os chefes dessa menina ficaram muito bravos com Paulo e Silas e mandaram açoitá-los e prendê-los. Paulo e Silas ficaram muito machucados, jogados lá na prisão. Eles poderiam até desistir da sua missão de ser herói, porque a única coisa que eles estavam fazendo era o bem. Era fazer tudo o que um herói faz, ajudar pessoas. E por isso eles apanharam e foram presos. Mas Paulo e Silas não caíram na tentação de desistir, nem de reclamar e nem de murmurar. Pelo contrário, lá na prisão, eles começaram a louvar a Deus. E numa madrugada, enquanto Paulo e Silas louvavam a Deus, começou um terremoto na prisão. E todas as portas da prisão começaram a tremer. E as portas se abriram. E aí, Paulo e Silas podiam até fugir. E sabe o que aconteceu? Vocês acham que Paulo e Silas fugiram? Não. Paulo e Silas resistiram e continuaram lá dentro da prisão.
E o carcereiro, quando viu o que aconteceu, aquelas portas abertas, ele ficou desesperado. E falou: agora o meu chefe vai me matar, porque os presos todos fugiram. Quando ele entrou lá, ele viu Paulo e Silas lá dentro da prisão. E Paulo falou para ele: pode ficar tranquilo, nós não fugimos, nós estamos aqui. E essa foi uma grande oportunidade que Paulo e Silas teve de falar de Jesus. Eles falaram de Jesus para aquele carcereiro e para toda a família daquele carcereiro. Então valeu muito a pena eles ter continuado ali, a eles ter resistido e não ter fugido. Sabe qual era o segredo de Paulo para resistir e não desistir nem fugir da sua responsabilidade, da sua missão? Vamos ver aqui o que ele diz neste versículo. Nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Pois é, Paulo, ele tinha um compromisso. Paulo, ele tinha uma missão. E essa missão era muito mais importante do que o seu próprio bem-estar, do que a sua própria vida. Paulo, ele abriu mão até mesmo da sua própria vida para agradar a Deus. E você? Você também é capaz de resistir à tentação de desistir, de desanimar? Paulo não desistiu e nós temos que aprender com ele a ser fiéis até o fim. Pois na nossa vida também é assim. Toda vez que nós resistimos à tentação de fazer o mal, nós iremos ser recompensados por Deus. Nós teremos que ser como Paulo, tá bom? Então, tchau, galerinha. Até a próxima. Oi! Gente, eu tava aqui pensando sobre isso tudo que a gente acabou de ouvir. Nossa, é forte, né? A nossa vida, ela não é um presente. Sabiam disso? A nossa vida é um empréstimo. Porque a nossa vida, no fim dela, a gente devolve para Deus. Tudo que a gente é, tudo aquilo que a gente fez, deve ser um constante louvor e adoração. E por isso é tão importante a gente saber para que, afinal, Deus nos fez. Pra quê? Lá no episódio da Ladybug, ela sempre devolve o Miraculous, não é mesmo? Pro Mestre Fu. Por que será? Porque não é dela. Ela cumpre a sua missão e devolve aquele poder. Paulo tinha plena consciência disso. A vida dele não tinha importância. Ele apanhava, ele foi preso, mas ele sabia que aquilo ali não importava. Por quê? Ele estava cumprindo a sua missão, que era levar a palavra de Deus. E como a presença de Paulo era importante? Porque todo mundo conhecia o homem mau que ele foi. E como ele havia sido transformado pelo poder de Deus. Olha que coisa bonita, que coisa bacana, gente, para a gente pensar essa semana. E é esse o desafio que eu quero fazer para vocês. Nós vamos pensar, afinal de contas, qual é a minha missão? Qual é a sua missão? E vocês vão orar, vão pedir para Deus mostrar para vocês a missão de vocês. Aquilo que vocês devem fazer para mostrar o amor de Deus para as pessoas. Aquilo que Deus quer que você faça. Então vocês vão fazer um desenho sobre isso, mas antes, lógico, vocês vão orar e vão pedir para Deus mostrar para vocês um desenho do coração dele para vocês. E vão pendurar isso na casa de vocês em algum lugar. Um lugar que você achar bem bacana. Pode ser no seu quarto, no corredor. Na minha casa, os desenhos ficam pendurados assim no corredor que vai para o meu quarto. E eu sempre dou uma olhadinha neles. Eu acho muito lindo. Eu tenho um mural de desenhos. É muito legal, porque traz à nossa memória coisas importantes. Momentos, situações, às vezes tristes, mas que depois nos trazem alegria. Então eu quero propor a vocês que vocês façam esse desenho e pendurem num lugar muito especial na casa de vocês. E eu quero lembrar o versículo que está lá em Atos 20, 24. Nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo,
contanto que possa completar a minha missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Que a gente tenha sempre na nossa cabecinha que a nossa vida não é um presente, ela é um empréstimo. E para quem que a gente vai devolver a nossa vida? E como é que ela vai estar? Vai estar bonita? Vai ter abençoado as pessoas? Vamos pensar sobre isso? Olá, crianças, tudo bem? O meu nome é Luciana. Hoje, na série Hora de Aniquilar a Maldade, aprendemos que o amor nos leva a honrar a nossa missão e ao nosso Deus. Na série que estamos terminando hoje, entendemos que juntos somos melhores. E aprendemos também que devemos amar a Deus mais do que tudo, mais até do que a nossa própria vida. Sabe, tem situações em nossa vida que podem nos levar a desagradar a Deus, mas o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, nos ajuda a fazer o que é certo. Uma vez, eu fui convidada para uma festa de Halloween, mas nós não comemoramos o Halloween. Essa festa não agrada ao nosso Deus. Então eu não poderia aceitar, não é mesmo? Eu agradeci o convite e disse que não poderia participar. E você, já aconteceu alguma situação parecida? Crianças, hoje também aprendemos um versículo novo. Vamos repetir? Nem por um momento considero minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos, capítulo 20, versículo 24. E para terminar, crianças, vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude a ser firmes e nunca cair em tentações. Vamos fechar os nossos olhos? Querido Deus, muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada pela oportunidade de aprender a tua palavra. Nos ajuda a ser firmes e não cair em tentação. Ajuda-nos a te honrar em tudo que fizermos e pensarmos. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima.